As primeiras trocas da reforma ministerial foram consumadas hoje com as posses de Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais, no lugar de Alexandre Padilha, que assumiu a pasta da Saúde na vaga de Nízia Trindade. Direto então para Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, na cerimônia de posse dos novos ministros, eles indicaram quais são as prioridades e os compromissos também, Luciana. Boa noite para você, bom trabalho, bem-vinda. Boa semana, Thiago. Bom trabalho. Já a gente complementa com a Luciana, um probleminha no microfone, mas foi uma posse concorrida dos dois ministros ao mesmo tempo, com a participação do presidente Lula, e a gente ouve um trecho do que disse a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que prometeu um diálogo franco com o Congresso Nacional. Acompanhe. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Bom, é a ministra Gleisi Hoffmann, lembrando que o ministro Alexandre Padilha assumiu a pasta da Saúde, afirmou que tem uma obsessão de amenizar a fila do SUS, o Sistema Único de Saúde no país. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e também Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Essa sinalização que ela faz para o ministro da Fazenda, será que o fogo amigo vai diminuir ou pode ser que até acabe no governo ou não, Dora? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que sim, ela vai vestir outro figurino. A questão é convencer o Congresso de que esse figurino realmente está adequado a ela e que ela vai seguir. Ela é tida como uma pessoa muito disciplinada, e ali parece que tudo indica que a palavra de ordem do presidente da República é conciliação, não criar confusão no Congresso, ou melhor, muito menos no governo. Daí o gesto que ela fez ao ministro Fernando Haddad, se referindo especificamente a um apoio às políticas que ele conduz. Apoio esse que ela não deu, ao contrário, atacou todas as políticas do ministro, todas as ações do ministro Fernando Haddad enquanto presidente do PT. Mas agora ela troca de lugar, faz um gesto, né? Falou só palavras de conciliação ali. A questão é que ela deixa o PT dividido em torno da troca de presidência do partido. E aí, como ela não conseguiu pacificar a própria casa, fica a dúvida sobre as credenciais dela para pacificar uma casa muito mais complicada, que é o Congresso. Nos estúdios, o Nelson Kobayashi. Kobayashi, de qualquer forma, é saber também qual vai ser o papel dela nessa articulação política, porque ela já conversa com o Mota, já conversa com o presidente do Senado, presidente do Congresso como um todo, Davi Alcolumbre. E é saber como que vai ser a aceitação, porque ela pode conversar com essas duas figuras. Agora, tem toda a questão partidária, os partidos, o centrão, a oposição, não é? Bem-vindo, Kobayashi, boa noite. Muito boa noite, Thiago, boa noite a Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham nesta noite aqui no Jornal Jovem Pan. E, de fato, é uma missão complexa, há de ser a responsável pela articulação política do Poder Executivo, do presidente Lula, com o Congresso Nacional, com os parlamentares, que impõem uma série de dificuldades, uma série de condições, uma série de exigências, desde as emendas parlamentares, a participação no governo, não só nos ministérios, mas em cargos de estatais. E cabe a ela, enquanto nova responsável pela articulação
política, ministra das Relações Institucionais, ser essa ponte de diálogo, o que é desafiador para a figura da Gleisi Hoffmann, que estava até pouco tempo na presidência do PT, do Partido dos Trabalhadores, com posições firmes, com um posicionamento muito claro a respeito de diversas pautas, inclusive críticas à política do ministro Fernando Haddad, como bem disse a Dora Kramer, e agora a ela cabe esse desafio de ser essa ponte de diálogo. Já começou fazendo aceno interno para aquele, o Fernando Haddad, cuja relação já não era tão boa por diversas divergências de direcionamento de como deve se dar a política econômica no Brasil. Então, o primeiro passo está dado. Vamos ver agora os próximos. O passo em relação ao Congresso Nacional, aos políticos mais de centro e principalmente com a oposição, cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar com a nova ministra das Relações Institucionais. Já o ministro Alexandre Padilha, que volta à pasta da Saúde, ele ocupou o cargo em 2015 e 2016, 2014 e 2015, último ano de Dilma, do primeiro mandato, e o primeiro ano do segundo mandato. E, mais uma vez, nesse discurso de hoje, ele reiterou as promessas e os desafios, principalmente em relação às filas do SUS. Acompanhe. Chega ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Aí o ministro Alexandre Padilha, eu vou perguntar para o Nelson Kobayashi. Claro, esse desafio é o desafio de qualquer ministro da Saúde, mas não tem como não deixar de comparar a gestão de Nízia Trindade com a dele, ele com um caráter mais político. Será que isso basta para melhorar? Não basta. Esse caráter político do ministro Padilha à frente do Ministério da Saúde deve ser convertido também em ações que a população possa perceber, possa sentir, possa entender como mudanças importantes para a gestão da saúde no Brasil. Essa medida, por exemplo, de atualizar a tabela do SUS é um pleito antigo de muitas santas casas, hospitais e entidades que precisam desse repasse importante do Poder Executivo em matéria de saúde. É uma tabela defasada há muito tempo, não paga sequer os custos de muitos hospitais, principalmente dos hospitais beneficentes, daqueles que dependem de ajudas, tantas outras até da sociedade para sobreviver. Então, é uma missão difícil, mas que, se for levada a efeito, se as pessoas perceberem uma melhoria nas condições do tratamento do SUS, isso pode reverter em favor do governo, mas é um longo caminho pela frente. Não basta o discurso, não basta a propaganda, é preciso que haja a sensação de mudança por parte da população, o que é muito difícil, é a parte mais desafiadora dessa missão toda. E antes de chamar, Dora, a gente ouve um trecho da fala da agora ex-ministra Nízia Trindade. No discurso, ela fez críticas ao processo de fritura que passou diante do cargo, principalmente nos últimos meses. Acompanhe. Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito, e destaco o respeito a nós mulheres e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida de nossa população. Ô Dora, para você esse discurso, ela fez bem em fazer essas referências, chegou a surpreender ela citando e falando sobre o processo que ela passou nos últimos tempos? Não surpreendeu, inclusive, porque todos ali fizeram questão de fazer grandes homenagens à ministra Nízia, até para desanuviar aquele ambiente de fritura pelo qual ela passou. Então, se misoginia houve, foi da parte do governo, quer dizer, porque as críticas partiram do governo e nenhuma crítica foi em relação ao fato dela ser mulher, e sim ao desempenho que, segundo o governo, seria insatisfatório. E ela foi, sim, vítima de uma fritura, então, se queixas são em relação ao governo. Mas eu queria falar do ministro Padilha, que escolheu muito precisamente, dois assuntos: ampliar campanhas de vacinação,
e diminuir a fila do SUS, que são ações que têm potencial de dar ao governo aquelas marcas, se derem certo, evidentemente, né? E me chamou a atenção no discurso dos dois, tanto da Gleisi quanto do Padilha, o fato deles serem politicamente contundentes. E a gente lembra que na semana passada, o presidente Lula, num pronunciamento público, num discurso público, havia cobrado mais agressividade do governo. E eles foram exatamente nessa linha, inclusive ao fazer fortes críticas ao governo anterior. Ambos fizeram isso numa orientação que é a orientação do ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira. E isso deu à solenidade um tom inequívoco de disputa eleitoral. Tem já, Kobayashi, as digitais dessa cartilha do governo? Ah, certamente. Tem sim. Há uma necessidade, inclusive, no governo para que haja essa unidade, principalmente em relação à comunicação, haja uma sinergia entre os ministérios, que haja esta união, porque o momento é crítico para o presidente. Esta impopularidade crescendo, as eleições que se aproximam, nós temos eleições no ano que vem, e se o presidente Lula não for para a reeleição, o que é o mais provável, vai querer lançar o seu sucessor, ele precisa que tudo esteja preparado para isso, não é ali entre os seus que deve haver algum tipo de crise. Então há sim uma necessidade de sinergia entre toda a comunicação e tem sim as digitais aí da nova escolha do presidente para a comunicação.